Olá, bem-vindos ao podcast do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Madri. Eu sou a Vanessa Guinter e estou aqui muito bem acompanhada de 3 convidadas hoje para falar sobre a campanha Maio Furta Cor, uma iniciativa dedicada à saúde mental materna. Vou pedir para que cada uma se apresente, começando pela Érica, que já esteve aqui com a gente ano passado falando da campanha, verdade, Érica? Verdade, Vanessa, obrigada por mais uma vez você promover esse espaço. Bom, eu moro aqui em Madrid há 9 anos, eu sou mãe de 2 meninas, sou dentista na minha primeira formação, mas aqui em Madrid eu atuo como doula e consultora de amamentação. E eu também sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, líder do Comitê Maternar, um comitê que visa promover atividades diversas para enfim, discutir questões de saúde mental, por exemplo, promover encontro entre mães, atividades voltadas para crianças e famílias. Então, convido também quem está ouvindo aqui, que tiver interesse em participar como voluntária do Grupo Mulheres do Brasil e se unir a mim no Comitê Maternar. Olá, eu sou Eveline, eu sou psicóloga, moro há quase 5 anos em Madrid, sou mãe também de um menino e sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil do Comitê de Direitos da Mulher. Olá, eu sou a Thaís, sou mais uma mãe imigrante, mãe de um menino de 8 anos. Faz 8 anos que estamos aqui na Espanha. Sou voluntária também do GMB no Comitê de Direitos da Mulher e aí sou advogada e atuo na área de direitos da mulher e de direitos de imigrantes. Time reforçado por aqui hoje, gente, para falar sobre esse tema super importante. Bom, acho que para começo de conversa seria importante apresentar para todo mundo o que é a campanha, qual é o conceito do Maio Furta Cor. Érica, pode contar para a gente? Claro. A campanha Maio Furta Cor é uma campanha comunitária, apartidária, sem fins lucrativos, que tem como objetivo principal trazer para a sociedade questões relacionadas à saúde mental materna, com o intuito de conscientizar a população e, principalmente no Brasil, criar mais políticas públicas voltadas para a saúde mental, para a saúde mental materna, né? Principalmente aumentando a oferta de serviços de saúde mental. A campanha ela acontece no Brasil, principalmente com a promulgação de leis Maio Furta Cor, para instituir em estados e municípios o mês de maio como mês de saúde mental materna, mas também acontece em mais de 13 países. Aqui na Espanha tem um núcleo em Barcelona e nós estamos representando, com o apoio do Grupo Mulheres do Brasil, a campanha em Madrid pelo 2º ano também. É um grande trabalho, né, Érica, que você acabou assumindo à frente com um calendário de ações bastante completo, né? Se puder comentar um pouquinho que ações foram programadas esse ano aqui para Madrid. Esse ano a gente já fez uma roda de conversa no Parque do Retiro, eu junto com a Paula Guntzel, que é uma psicóloga e arteterapeuta brasileira aqui, que já apoia as atividades há algum tempo. Foi uma roda de conversa principalmente para a gente trazer um pouco a discussão sobre essa série de padrões que são impostos a gente na maternidade, mas um convite a refletir um pouco o quanto esses padrões fazem sentido em cada maternidade, em cada família, evitando um pouco esse alarde de sucesso que a gente coloca nas redes sociais, mas convidando um pouco para a gente olhar para as nossas necessidades, as possibilidades de cada família e trocando um pouco esse sucesso que é tão promulgado pelo sentimento mais de gratidão, para a gente olhar para a nossa história e poder sentir um pouco mais de gratidão pelas pequenas, grandes vitórias, como eu disse. E assim foi a roda que aconteceu no Retiro, que foi super bacana. Eu não tenho certeza de quando vai sair o podcast, mas a gente tem programado ainda uma roda de conversa com a Eveline, que está aqui, e a Lilian, que é uma psicóloga também, especializada em perinatalidade. Essa roda vai acontecer no Parque de Berlim. Foi uma roda que aconteceu no ano passado e foi um baita sucesso. E o que eu acho mais interessante nesses eventos é a quantidade de pessoas, de mães, né, que acabam reconhecendo em si a necessidade de se cuidar. Então, algumas vezes trazendo o convite nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ou mesmo ali presencialmente, muitas dessas mães, a partir dali, elas enxergam a necessidade de buscar ajuda.
além da roda de conversa, a gente ainda vai ter uma oficina de arte-terapia oferecida pela Paula, que vai tratar um tema bastante sensível. Ela, através da arte-terapia, ela faz um convite a olhar para o luto perinatal, que é um luto ainda tão invisibilizado dentro da nossa sociedade, embora seja extremamente prevalente. E por fim, no dia 31 de maio, a gente fecha a campanha com um piquenique em família, onde a gente vai retomar um projeto antigo do Grupo Mulheres do Brasil, que é a contação de histórias. E como a gente está dentro do mês do Maio Furtacor, a gente vai trazer um livro infantil falando sobre saúde mental materna. E aí a gente fecha a campanha. Uma programação intensa aí, né? Muitas atividades, bem interessante. E, bom, entrando um pouquinho no nosso objetivo de hoje, né, que seria falar sobre o tema escolhido para a campanha este ano, né? A campanha é dedicada de maneira geral à saúde mental materna, mas em 2025 o tema é Direito de Todas. Né? Então, direito de todas, uma frase super curtinha que de imediato já gera na gente algumas dúvidas e muitas reflexões, né? Então, queria discutir um pouquinho com vocês. Quando a gente fala de todas, de quem a gente está falando? Não sei se a Eveline quer comentar um pouquinho o que vem à sua cabeça, por exemplo, nesse contexto de saúde mental materna. Bom, o direito à maternidade é o direito da mulher que está tentando engravidar. As meninas me ajudem também. É o direito da mulher que já é mãe, é o direito da mulher que está com o bebê ali gerando, é o direito da mulher que não quer ser mãe, também é um direito importantíssimo que a gente pouco comenta, e é o A direito da mãe mulher que também não adotiva, pôde ser mãe. sim, perdão, a mãe adotiva também, para a gente incluir nesse rol Isso, de direitos de todas. também. Exato, são muitos perfis diferentes, né? Então, quando a gente Uhum. fala de todas, não é só, né, a mãe que gera, mas também tem todas essas situações, né, que precisamos olhar com cuidado, com carinho e com atenção. Inclusive, eu recomendo quem não acessou ainda nos canais oficiais da campanha Maio Furtacor, tanto no site, no YouTube, no Instagram, tem um vídeo, né, um manifesto em vídeo sobre este tema, em que diferentes perfis, né, mãe indígena, mãe, enfim, expõem as suas dificuldades, o que elas passaram e como elas não tiveram, né, o respaldo necessário dentro do seu círculo, seja social, familiar, e tampouco foram amparadas dentro dos direitos que, né, a gente acredita que deveriam ajudá-las nesse momento. Então, sim. Eu acho que a campanha propõe refletir, além do conceito de mãe, que a gente colocou um pouco aqui, né? Quem é que é a mãe, mas a mãe, né, também nas suas individualidades, né? As questões pessoais que às vezes não estão explicitadas, mas as dificuldades que cada uma enfrenta nesse processo de maternidade mesmo. O vídeo traz em imagens, né, as diferenças, mas mesmo só uma mãe, ela em gestações diferentes ou até mesmo na sua própria única maternidade, ela vai vivenciar situações muito individuais, né, muito singulares. E é isso que a ideia da cor, do furta-cor também da campanha quer trazer, né? A furta-cor é uma cor que depende, com a luz que ela recebe, ela reflete todas as cores, dependendo da luz que ela reflete, mostrando esse espectro da maternidade que é múltiplo. Assim como tem um outro sentido que eu acho interessantíssimo, que eu acho que tem tudo a ver com a questão da duplicidade, da ambiguidade da maternidade, que também o furta-cor, a palavra furta em português, é retirada da cor. Se a mulher ela não está tendo esse apoio, esse cuidado, o que é muito comum e muito frequente, infelizmente, na nossa sociedade, eu não sei se talvez cada vez mais pela falta de rede de apoio, pelo momento que a gente vive, ela perde a cor. E esse furtar a cor tem a ver com adoecimento, né? Mental. A pessoa doente, com deprimida, ou quando falta saúde mental, ela fica sem cor, né?
Então, acho interessantíssimo esse nome. Eu acho que traz essa duplicidade que é a maternidade, que ela sempre implica essa ambiguidade, né? Em toda maternidade existem as alegrias e as tristezas, existe é, todas as cores possíveis. A mulher vivencia isso muito na pele, né? Muito, muito bem essa visão, Eveline. É aquilo, né? Dar à luz, né? Você coloca no mundo uma nova vida, cheia de. É um poder que a natureza nos dá, nós mulheres, né? Incrível, mas com certeza também é um momento cheio de sombras. Então, foi difícil escolher uma cor Uhum. para essa campanha e por isso a escolha do furta-cor. Legal. Mas, bom, hoje a gente conta aqui com uma especialista na área do direito. Então, Thaís, por favor, ajuda a gente a entender um pouquinho esse contexto dos direitos, né? Que direitos atualmente existem, né, relacionados à saúde mental materna, dentro desse nosso contexto de mulheres brasileiras que vivemos na Espanha. Eu acho que a gente pode começar pensando que a gente tem o governo central e alguns direitos, eles são como se fosse a estrutura, né, dos direitos, elas partem do governo central. Mas aí a gente também tem as comunidades autônomas e cada autonomia, né, tem também fornece alguns tipos de direitos para as mães. E por fim, cada município, cada ayuntamento também pode ter uma série de benefícios. Então, de repente, um auxílio pecuniário que você recebe ali na Catalunha, talvez você não receba em Andalucia. Então, não vai servir para todos os lugares. Tem que ser uma análise do central, da autonomia e do município de cada uma. Feita essa divisão, algumas coisas elas são aplicadas para todas, né, para todas as mães. Por exemplo, a proteção durante a gestação, durante a gravidez, como a mãe, pensando na mãe que trabalha, né, ela trabalha fora, trabalha como empregada, né, de uma empresa, tem esse vínculo empregatício, o nosso CLT, né, ela pode ser dispensada para consulta médica, ela tem o direito de fazer todo o seu pré-natal, com dispensa do trabalho, essas dispensas remuneradas, ela tem o direito, partindo do hospital, de ser recebida, de ter esse acolhimento no hospital, ter todos os exames necessários. Aqui na Espanha, a gente tem a saúde pública, que é uma saúde gratuita. Aqui tem um ponto também de atenção, porque quem está aqui de forma regular e contribui com a Seguridade Social tem total direito à saúde pública. Existem algumas condições que a pessoa, dependendo do visto que ela tem, ela não vai ter acesso à saúde pública. E como obrigação do seu próprio visto, ela tem que ter a saúde privada. Por exemplo, se você está aqui numa condição de uma residência não lucrativa, ou se você está aqui numa instância de estudos, você obrigatoriamente tem que ter um seguro privado de saúde. Então, se a gente tiver olhando esse aspecto, essas mulheres elas vão receber esse cuidado médico, seja privado ou seja público. Contudo, mulheres que estejam aqui em situação de irregularidade, elas já não vão ter todos esses direitos à saúde garantidos. Se uma mulher chegar aqui grávida, ela não vai ter pleno direito ao seu pré-natal, ela vai ter essa dificuldade. E somado a isso, claro que se ela chega em trabalho de parto, o parto vai ser feito, mas direito ao cuidado, ao pré-natal, vai variar muito em cada comunidade autônoma, então eu acho que isso é um ponto de atenção, porque é um momento de tanta vulnerabilidade, né, que você precisa desse suporte, e muitas vezes a mulher pode não ter esse suporte, né, falando de direitos e falta de direitos. Aí a gente passa para um segundo momento, né? Falando da licença maternidade, que aqui tanto a licença maternidade como a licença paternidade, ela tem a mesma duração, que é de 16 semanas. As 6 primeiras semanas, elas são obrigatórias cumprir direto, mas as outras 10 semanas, elas são voluntárias, você não é obrigado a desfrutar dessas 10 semanas, e entre o pai e mãe, os dois genitores, você tem a possibilidade de tem uma flexibilidade, um pega um mês, outro pega um mês, e assim pode ir até a criança completar 1 ano. Também existe essa possibilidade. Além de tem um acordo, né?
todas essas mudanças de licença maternidade e paternidade, elas são recentes. A do pai aumentou muito nos últimos anos, de uma semana, um mês, até chegar nas 16 semanas. É muito recente. Mas tem um projeto, né, tem um acordo nesse governo que propõe que essa licença chegue às 20 semanas. Porque se a gente fala dos 6 meses de amamentação e a gente está falando de uma licença de 16 semanas, a conta não fecha, né? Mas para as 20 semanas ainda está pendente de aprovação, está na pauta, mas ainda está pendente de aprovação. Aí, no caso, quando a gente fala de uma família monoparental, né, que seja só a mãe, já tem sido concedido que essas 16 semanas se dupliquem, que essa mulher possa desfrutar das 32 semanas. É uma possibilidade também. Além disso, a gente tem recentemente o direito de amamentação, que não é só da mãe, é da mãe e do pai, dos dois genitores ali teriam esse direito, que é 1 hora por dia até a criança completar 9 meses. Tem alguma flexibilidade, por exemplo, você pode somar as horas até que dê um dia e desfrutar desse dia. Se os dois genitores pedem esse benefício de amamentação, pode chegar até os 12 meses da criança, né? Tem como conciliar esses dois. Então, além disso, tem o direito, tem alguns benefícios econômicos, né, que esses vão variar muito. Às vezes tem para o primeiro, segundo, terceiro filho, e um valor que vai se somando. Para as famílias monoparentais também tem alguns benefícios especiais. Uma família numerosa também, que tem a partir de 3 filhos, recebe alguns descontos, como em comedor, até nos suministros da casa, energia elétrica, água, tem essa possibilidade. E, por exemplo, não paga para fazer o passaporte. Tem 3 filhos, você não paga o passaporte. Tudo bem que você paga todas as outras coisas, mas o passaporte é de graça, olha o desconto, né? Mas às vezes fica até assim, economicamente, entre 2 e 3, pode ser uma briga boa ali de valores, porque a partir do terceiro filho começa a ter realmente benefícios econômicos. E aí a gente passa para uma outra categoria também que são direitos que chamam excedências. Essas excedências pode pedir até a criança cumprir, por exemplo, no caso de criança, mas pode ser para o cuidado dos seus ascendentes, tal, mas para que a gente está falando da maternidade, até a criança completar 12 anos, você pode pedir, você tem direito a essas excedências, que você pode reduzir sua jornada de trabalho até a metade, né? Então, você poderia reduzir até 4 horas por dia. Claro que nesse caso você tem a remuneração proporcional. E existe um outro tipo de excedência também, que você pode, você tem que pedir no primeiro ano, né, de nascimento da criança, que pode estender até os 3 anos. Essa seria não remunerada, mas no primeiro ano você tem uma garantia de retornar ao seu posto de trabalho. Né? Tem muitos casos de bebê prematuro, tem alguns casos que tem aumento dessa licença. Tem as exceções, mas eu diria que esses são os principais direitos, assim, trabalhistas, né, ou direito à saúde, associados à maternidade. Em linhas bem gerais, seria isso. E uma grande diferença até da Espanha para o Brasil, na verdade, quando a gente fala de direito da mulher, é começar a falar até do direito da mulher que não quer ser mãe, né? Que é a questão da lei do aborto, que aqui na Espanha está assegurado em algumas situações, e às vezes até choca, porque dentro dessa estrutura de sistema público de saúde, em geral, quando você tem um positivo, você vai no médico de família para que ele te encaminhe para o atendimento obstétrico, né, para iniciar o pré-natal. E uma pergunta muito comum aqui é se você quer seguir com a gravidez, porque a abordagem médica muda, já que é um direito da mulher decidir pelo aborto. E acho que além de assegurar esse direito à não maternidade, aquela que não quer, a questão da liberalização do aborto aqui também, eu acho que traz outras implicações, principalmente nessa cultura pensando em mães imigrantes, né, que nós crescemos sem esse direito assegurado no Brasil. Então, por conta do aborto estar permitido, acho que, por minha experiência profissional, eu vejo que algumas mulheres se sentem um pouco pressionadas a escolher pelo aborto, dependendo do diagnóstico fechado ali no final do primeiro trimestre. Então, se o bebê tiver alguma má formação ou mesmo uma síndrome de Down, elas se sentem um pouco pressionadas pelo sistema de saúde a optar pelo aborto. E acho que, além disso,
trazem outras implicações também no fato da mulher até ter a possibilidade de decidir ou não, porque no Brasil isso não seria uma possibilidade, e aqui passa a ser uma escolha da mulher, e aí não necessariamente isso é uma escolha fácil, né? Porque muitas vezes é uma gravidez planejada, desejada, mas por conta de alguma descoberta ali no pré-natal, essa família, essa mulher acaba optando pelo aborto. E embora ela opte por esse caminho, eu tenho certeza que isso vem carregado, talvez, de culpa, né, de muitos questionamentos e de muita dor. Uma coisa é ter o direito de, e outra é também como você se sente diante disso. Não sei se a Eveline quer comentar um pouquinho da sua experiência clínica. Eu acho que a própria maternidade já comporta muitas dúvidas, muitas culpas. Quando você está num país onde você não cresceu naquela cultura e te acrescentam uma nova possibilidade que nunca te passou, principalmente quando é uma gravidez desejada, isso. E talvez até pelo trato dos profissionais e das pessoas que a gente sabe que são mais diretos, né? Isso de se sentir intimidado, às vezes uma pergunta muito direta, né? Que talvez no Brasil fosse tratado de uma forma diferente, porque no Brasil também, dentro de algumas condições muito mais limitadas, é permitido o aborto, né? Se for uma condição muito grave de saúde do feto, do bebê, põe a mãe em risco, mas a mesma própria abordagem da equipe de saúde com certeza seria muito diferente do que a gente sabe que é o tipo de abordagem aqui. Então, isso faz parte desse choque cultural que a gente vive, né, enquanto imigrante. E já vivemos, enquanto imigrante, uma reestruturação da nossa identidade aqui quando a gente migra, né? Que também faz parte, quando nos tornamos mãe, a maternidade também nos convoca uma nova reestruturação da nossa identidade. E quando isso se conflui, né, se soma essas angústias, além da falta de rede de apoio, né? E isso é muito mais, ainda mais se tratando de um momento de maior fragilidade psíquica e emocional da mulher, que é o que ela vivencia, seja durante a gravidez ou depois no puerpério, né? Então, são questões que têm que ser tratadas, têm que ser discutidas, têm que ser faladas, né? A gente não pode tratar como tabu, porque os sentimentos estão aí. Se a gente não fala, não trata, a possibilidade de resolver é muito menor, né? De ajudar é muito menor. Sim, e aí entra a importância também de se informar e conhecer bem quais são os direitos, né, que nós temos, como a Sim, gente até pode considerando usufruir. e até considerando nessas questões o impacto que vai ter esse acompanhamento pré-natal e a experiência do parto para a saúde mental, né, no puerpério e nos próximos anos dessa mulher. Então, é super importante quem decide construir uma família aqui na Espanha saber que leis que estão te amparando nesse momento. Então, todo paciente aqui na Espanha está regido pela Lei de Autonomia do Paciente, e ela traz alguns pontos interessantes na questão do acompanhamento pré-natal, que é, por exemplo, o direito de você escolher o centro de saúde onde você gostaria de ser atendido e que tivesse o parto atendido. Isso é importante porque em termos de qualidade, ninguém vai questionar a qualidade do sistema de saúde aqui na Espanha, mas talvez existam centros de saúde mais ou menos afins, né, do que é o teu desejo para o atendimento do parto. Então, conhecer as possibilidades que você tem aqui e saber que é um direito seu pedir, não necessariamente ser atendido no hospital de referência, que é o mais próximo da tua casa, mas que você pode pedir transferência para um outro hospital, eu acho muito interessante. E conhecer também toda gestante o plano de atenção ao parto e nascimento do Ministério da Saúde aqui na Espanha, porque ele lista todas as intervenções, né, todas as medidas médicas que podem ser realizadas desde a gestação até o nascimento, tanto na mãe quanto no bebê, e é muito estimulado dentro desse documento também que a mãe construa um plano de parto.
que é um documento muito simples. A maioria dos hospitais tem, inclusive, dentro do site, um modelo já pré-estabelecido, e que é um documento simples onde a mulher explicita como ela gostaria que acontecesse o atendimento ao parto e como esse bebê fosse recebido. Então, desde colocar o nome da pessoa que vai te acompanhar, se você gostaria ou não de anestesia, que cuidados você gostaria que fossem feitos com o bebê. Então, é uma maneira de explicitar para essa equipe que vai te atender quais são as suas expectativas em relação ao parto. Eu acho que isso respeita muito a autonomia da vontade da mulher, né? E eu acho que mostra que quando para você decidir o seu plano de parto, você tem que ter conhecimento sobre aquilo. Então você vai se informar e você vai estar mais preparada para aquele momento, né? E vai ter mais confiança. Eu acho que isso tudo também é muito ligado à saúde mental, que você tá grávida e você chega sem saber o que vai acontecer no hospital, e quando você já tem um planejamento, você já pensou sobre o que você quer, o que vai. Claro, a gente não tem o domínio sobre tudo, mas você vai estar preparada, você vai conhecer os riscos. Eu acho interessantíssimo esse respeito, né, à autonomia da vontade, que eu acho que é justamente para evitar uma violência obstétrica aí. É muito interessante. Felizmente, escrever o plano de parto não significa que ele vai ser respeitado. Muitas mulheres, inclusive, dizem que chegam com um documento e ele sequer é lido pela equipe. Mas isso já é tema para um outro podcast, né? Não precisamos entrar em violência obstétrica aqui. E falando dessas leis, na verdade, a mim como doula e como mãe que tive presença de doula nos meus 2 partos, tanto no primeiro parto no Brasil como aqui na Espanha também, eu sinto muito que aqui não existe a lei da doula, como existe na maioria dos estados brasileiros. Aqui, por lei, a mulher está assegurado o acompanhamento durante pré-natal e no parto, mas por uma pessoa só. Então, é prerrogativa do hospital ou da equipe que entre uma segunda pessoa. Então, por lei, a doula não tem, né, a mulher não tem o direito a ter uma doula no parto. Mas, como a gente está falando de buscar informação, existem hospitais e equipes, sim, em Madrid, que oferecem essa possibilidade. Então, se for o desejo da mulher ter uma segunda pessoa para acompanhar nesse sentido emocional e físico ali, ela pode buscar hospitais que estejam mais em parceria, né, com essa sua vontade. O perfeito não existe, né? A mesma coisa que a gente falando todo esse momento de saúde mental, que sempre me ocorre você tem direito na saúde pública, na saúde privada, ao atendimento psicológico, mas vai tentar marcar uma cita com psicólogo na saúde pública de Madrid hoje, né? A gente